Agora que você já sabe a diferença entre órgãos e entidades, vamos entender como o Estado se organiza na prática para funcionar de forma eficiente. O Estado brasileiro se organiza de duas formas principais. Quando o Estado distribui competências dentro da mesma pessoa jurídica, criando órgãos subordinados uns aos outros. Chamamos isso de desconcentração administrativa. Características da desconcentração ocorre dentro da mesma estrutura jurídica. Cria órgãos públicos sem personalidade jurídica. Estabelece relação hierárquica entre os órgãos. Objetivo: especialização, eficiência, proximidade com o cidadão. Exemplos práticos: a União cria o Ministério da Saúde, que depois cria secretarias internas. Um Estado cria secretarias estaduais, que criam coordenadorias e departamentos. A Receita Federal cria delegacias regionais em diversos estados. Perceba, tudo continua sendo União, Estado ou município. Não há criação de nova pessoa jurídica. Quando o Estado transfere a execução de atividades administrativas para outra pessoa jurídica, chamamos de descentralização administrativa, características da descentralização. Transferência para pessoa jurídica distinta. Cria ou utiliza entidades com personalidade jurídica própria. Não existe hierarquia entre o ente descentralizador e a entidade. Existe apenas vinculação controle finalístico, modalidades de descentralização, a descentralização por outorga ou legal. O Estado cria uma entidade por lei e transfere a atividade. Exemplo: União cria o INSS, autarquia para gerir a Previdência Social. A transferência é definitiva e está prevista em lei. Descentralização por delegação ou negocial. O Estado transfere por contrato ou ato unilateral. Exemplos: concessões, permissões, autorizações de serviço público. A transferência é temporária e precária. Exemplo: concessão de transporte público para empresa privada. Se descentralização por colaboração, entidades privadas colaboram com o Estado. Exemplos: Serviços Sociais Autônomos, Sistema SSASI, SENAI, SENAC, desconcentração. Desconcentração dentro da mesma pessoa jurídica. Cria órgãos, a hierarquia. Exemplo: Ministério cria secretarias de descentralização. Descentralização, outra pessoa jurídica. Cria ou utiliza entidade. Não há hierarquia, apenas vinculação. Exemplo: União cria Instituto Nacional de Seguro Social Grave. Esse macete e você nunca mais vai errar. Atenção máxima aqui, porque esse é um dos pontos que mais caem em prova. Hierarquia. Existe entre órgãos da mesma pessoa jurídica relação de subordinação vertical. O superior pode revisar, corrigir, anular, abocar, delegar. Exemplo: Ministro da Educação Superior, secretário executivo subordinado, vinculação ou tutela administrativa. Existe entre o ente federativo e as entidades da administração indireta. Não é subordinação hierárquica, é apenas controle finalístico, verificar se a entidade cumpre seus objetivos. O Ministério Supervisor não pode revisar decisões técnicas da entidade. Pode apenas nomear dirigentes quando previsto, fiscalizar contas, verificar cumprimento da lei. Exemplo prático: o Ministério da Saúde órgão tem vinculação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Autarquia. O ministro não pode mandar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberar um remédio que ela reprovou tecnicamente, mas pode fiscalizar se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está cumprindo sua função legal. Hierarquia existe entre órgãos, entre entidades e órgãos existe apenas vinculação. Essa é uma pegadinha clássica. Nunca diga que há hierarquia entre ministério e autarquia. Competência é o conjunto de atribuições legais de cada órgão ou entidade, definida sempre por lei e princípio da legalidade. É irrenunciável, não pode abrir mão, pode ser delegada ou avocada,
quando a lei permitir. Exemplos: competência da Receita Federal, fiscalizar tributos federais. Competência do IBAMA, fiscalizar meio ambiente. Competência do Ministério da Defesa, política de defesa nacional. Centralização, quando o próprio ente federativo executa as atividades administrativas diretamente. Exemplo: União prestando serviço de saúde por meio do Ministério da Saúde órgão. A organização administrativa não serve apenas para dividir tarefas, ela também permite controlar a atuação dos agentes públicos, garantindo legalidade, moralidade e eficiência. O controle administrativo é exercido em 3 níveis principais. É o controle que a própria administração exerce sobre seus atos. Características: feito pela própria administração, pode anular atos ilegais, pode revogar atos inconvenientes ou inoportunos, independe de provocação, pode ser de ofício. Base legal: súmulas 346 e 473 do STF. Exemplos práticos: um ministério anula uma licitação fraudulenta, uma secretaria revoga uma permissão de uso por não ser mais conveniente, um diretor cancela uma nomeação irregular. Súmula 473 do STF, essencial decorar. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos. A apreciação judicial é o controle exercido por um poder sobre o outro, com base no sistema de freios e contrapesos. Principais formas: a controle legislativo, Congresso Nacional fiscaliza atos do Executivo, tribunais de contas auxiliam o Legislativo, controle técnico, aprovação de contas, convocação de ministros, CPIs. B. Controle judicial. Judiciário analisa a legalidade dos atos administrativos. Pode anular atos ilegais, não pode revogar. Revogação é exclusiva da administração. Instrumentos: mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. C. Controle pelo Tribunal de Contas. Fiscaliza contas públicas, aprecia legalidade de aposentadorias e pensões. Pode determinar correções, aplicar sanções. Exemplo prático: TCU julga irregulares as contas de um gestor público. Ministério Público ajuiza ação de improbidade administrativa. Judiciário anula licitação fraudulenta. É o controle exercido por órgãos superiores sobre os subordinados, dentro da mesma estrutura administrativa. Poderes decorrentes da hierarquia. 1. Poder de revisão. Superior pode revisar decisões do subordinado. Pode ser de ofício ou mediante recurso. 2. Poder de correção. Superior corrige erros e irregularidades. Aplica sanções disciplinares quando necessário. 3. Poder de anulação. Superior anula atos ilegais praticados por subordinados. 4. Poder de delegação. Superior pode delegar competências ao subordinado quando a lei permitir. Não transfere a titularidade, apenas a execução. 5. Poder de avocação. Superior pode chamar para si competência do subordinado. Deve ser excepcional e justificado. 6. Poder de dar ordens. Superior emite instruções, portarias, ordens de serviço. Imagine que um servidor de uma secretaria municipal comete uma irregularidade. Controle hierárquico. O secretário superior instaura processo administrativo e aplica penalidade e controle interno. A Corregedoria Municipal investiga e anula atos ilegais, controle externo. A Câmara de Vereadores fiscaliza. O Tribunal de Contas Estadual audita as contas. O Ministério Público pode ajuizar ação controle judicial. O cidadão prejudicado pode entrar com mandado de segurança. Veja como os controles se complementam para garantir uma administração legal e eficiente. Os mecanismos de controle garantem legalidade, tudo conforme a lei, moralidade menos conduta
ética, eficiência, menos, melhores resultados, proteção ao cidadão, direitos respeitados, responsabilização, punição para irregularidades. Esse tema aparece em questões discursivas, estudos de caso e questões de múltipla escolha. Vamos recapitular os pontos-chave que você precisa dominar. 1. Organização administrativa, estrutura do Estado, é a forma como o Estado se organiza para executar funções administrativas e prestar serviços públicos. 2. Órgãos públicos sem personalidade jurídica, sem patrimônio próprio, são centros de competência, fazem parte da administração direta. Exemplos: ministérios, secretarias, delegacias 3, entidades administrativas com personalidade jurídica própria, com patrimônio próprio, fazem parte da administração indireta. Tipos: autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. 4. Desconcentração versus descentralização. Característica desconcentração da soldação jurídica mesma outra cria órgãos do Secretaria da União, Instituto Nacional de Seguro Social 5, hierarquia, existe entre órgãos relação de subordinação, superior pode revisar, anular, corrigir 6. Vinculação, existe entre ente e entidade, não é hierarquia, controle finalístico apenas. Se bem é controle administrativo, interno pela própria administração, externo por outro poder hierárquico superior, sobre subordinado de cada um, identifique se é órgão ou entidade, tem personalidade jurídica, entidade. Não tem? Órgão dica 2. Diferencie desconcentração de descentralização. Mesma pessoa jurídica, desconcentração, outra pessoa jurídica, descentralização. Dica 3. Hierarquia só entre órgãos. Entre órgãos, hierarquia, entre ente e entidade. Vinculação. Dica 4. Memorize as 4 entidades da administração indireta: autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Sigla: AFS. Dica 5. Súmula 473 do STF. Administração pode anular atos ilegais. Administração pode revogar atos inconvenientes. Dica 6. Palavras-chave nas questões: estrutura, órgãos, entidades, hierarquia, vinculação, organização administrativa, FCCA, relação entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária caracteriza-se por subordinação hierárquica. Errado. Justificativa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma autarquia e entidade com personalidade jurídica. A relação entre o Ministério órgão e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entidade é de vinculação, não de hierarquia. Hierarquia só existe entre órgãos da mesma pessoa jurídica. Pronto. Você acabou de dominar um dos temas mais importantes de direito administrativo para concursos públicos. A organização administrativa é base para entender vários outros assuntos: poderes administrativos, atos administrativos, serviços públicos, licitações. Se você chegou até aqui, já está à frente de 80% dos candidatos que desistem no meio do caminho seus próximos passos. Juan, faça pelo menos 20 questões sobre o tema. Tu, crie um mapa mental com órgãos, entidades e controles. 3. Revise a súmula 473 do STF. Cai muito. 4. Assista à próxima aula sobre poderes administrativos. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos concurseiros e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas de direito administrativo. Lembre-se, aprovação não é sorte, é consequência de estudo organizado e consistente. Nos vemos na próxima aula. Vamos vencer juntos. Foco total, disciplina máxima, aprovação garantida.